Graça e paz, meus queridos irmãos, mais uma vez aqui, depois de uns dias sem gravar vídeo, né? Eu gostaria de apresentar para os meus queridos irmãos os estudos que nós estamos fazendo no canal. Já estou bastante atrasada, né? Já era para a gente ter concluído, creio eu, então está perto de concluir, de estar concluindo, né? Mas agora eu vou tentar, meus queridos, alavancar o canal, postar vídeos. Esses vídeos, esses estudos me edificam muito. Me fazem entender também muitas coisas acerca da palavra de Deus. E na verdade, meus amados, a gente aprende muito mais no nosso devocional do que falam na verdade, né, com franqueza, do que às vezes na igreja. Você vai para a igreja porque o apóstolo Paulo nos aconselha a não deixar de congregar, né? E nós não devemos deixar de nos congregar, é claro. É um conselho do Santo Apóstolo. Mas ali a igreja a gente vai para se confraternizar, para se ver, para se abraçar, para buscar a Deus em unidade, obviamente. Mas o momento do nosso devocional em casa, ele é um momento inegociável. Nós não podemos deixar de ter esse momento com o Senhor, meus amados, né? Nós precisamos ter, se nós queremos crescer como homens e mulheres em Cristo Jesus, sobre a plataforma da verdade, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, verso 15, se nós queremos nos apresentar a Deus aprovados, como obreiros que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade, nós precisamos o quê? Ter o nosso momento com o Senhor, tendo ali como nosso mestre, né, o professor por excelência, o próprio Espírito Santo, amém? E eu gostaria de mostrar para vocês aqui, que eu acho que nunca mostrei, talvez uma vez ou duas no máximo, mas eu quero mostrar novamente. Nós estamos fazendo três estudos no canal. O primeiro é esse daqui, o seminário Revelações do Apocalipse, tá? É um seminário maravilhoso, grandioso realmente. Nós estamos, acho que já no 13º estudo ou 14º. Deixa eu ver aqui qual é o que nós já estudamos. São 24 estudos, olha só, 24 estudos. Já fizemos o primeiro, o segundo, eu creio que nós já realizamos aqui o Apocalipse fala de um santuário no céu. Creio que nós vamos falar agora sobre a hora do juízo, o estudo 14, tá? Então, não perca esses estudos, tá? Estão no canal, estão numeradinhos, né? Tudo numeradinhos de 1 até o 13, se não me falha a memória. Examine com carinho, com espírito de oração, não com uma mente preconcebida. Aprenda ali com o coração humilde o que o Senhor está nos ministrando através desses estudos tão maravilhosos. Um outro estudo que nós estamos fazendo também, né, aqui no canal, é os grandes capítulos da Bíblia. Eu acredito que eu já mostrei para vocês esse material aqui. É uma lição, né, da Escola Sabatina de 1995, bem antiga, que vem aqui discursando, né, vem aqui comentando acerca dos grandes capítulos da Bíblia. Nós já falamos sobre o primeiro, o grande salmo do amor, o Filho de Deus sofredor, Isaías 53, a galeria de honra de Deus, que são os heróis da fé, Hebreus 11, e falamos também no princípio, Gênesis 1. O próximo vai ser o quinto, que são os 10 princípios eternos. Então, é muito interessante, relevante para os nossos dias tudo isso aqui, e eu convido você, né, a dar-lhe uma examinada, uma conferida nesse material, nesses vídeos maravilhosos, tá? Se você tiver essa lição em sua casa, os grandes capítulos da Bíblia, já faz aí uma revisão desse material tão maravilhoso, antigo, né? E que é um documento maravilhoso, todo baseado nas Escrituras Sagradas. E o terceiro que nós estamos examinando no canal é esse daqui, né? Uma lição de 1990 também, muito antiga, a minha está se desmanchando aqui. Por isso que eu estou fazendo também questão de estudar, examinar, porque eu creio que não vai demorar muito essa lição se acabar de vez. Olha como ela está aqui, os pedaços, meu Pai eterno. E nós estamos estudando também ela, né? Deixa eu abrir aqui o índice para mostrar para vocês os assuntos que nós já estudamos aqui no canal. Já estudamos a justiça de Deus é poder, o primeiro aqui. Já estudamos os culpados podem conhecê-lo. Já estudamos o dilema humano e a solução divina. E agora, hoje, se Deus quiser, em nome de Jesus, iremos estudar crer e ser justo à vista de Deus. Como crer e ser justo à vista de Deus, né? Então, esse material aqui, para quem tem,
Estude também, faça um resumo. As minhas lições eu não coloco fora, eu faço coleção das minhas lições. E sempre quando o Senhor me toca, o Espírito Santo, eu venho, né, para fazer uma revisão novamente desses assuntos tão grandiosos, tão maravilhosos. Na verdade, essas lições não são minhas, são da minha mãe, né? Quando eu vou lá, sempre trago alguma coisa para eu estudar, antiga, né? Essas verdades maravilhosas, veredas antigas, como a Bíblia fala, esses materiais tão maravilhosos, tá? Então, o tema de hoje é crer e ser justo à vista de Deus, amém? Então, sem mais delongas, vamos orar. Te convido a se inscrever no canal. Nós vamos meditar hoje em Romanos capítulo 4, tá? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos 4. Pegue sua caneta, seu caderno, um papel e vamos anotar algumas coisas, algumas referências que servirão de crescimento e edificação para a nossa vida, amém? Se inscreva no canal, compartilhe. Comente, gosto muito de ver os comentários, de ler e sempre respondo, tá? Vamos orar. Querido e eterno Deus, nesse momento examinaremos a Tua palavra. Examinaremos um tema muito relevante, Senhor, extremamente importante para a nossa vida. Romanos 4, Senhor. Abraão justificado pela fé e nós precisamos também dessa justificação tão importante, tão imprescindível, indispensável para nossas vidas. Crer e ser justo à vista de Deus. Fala conosco, ó Pai, que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. É impossível merecer o perdão e o favor de Deus. Nós não merecemos nada, queridos. As nossas justiças, conforme está em Isaías capítulo 64, versículo 6, diz assim, que as nossas justiças não passam de um trapo de imundícia. Nós não merecemos o perdão, não merecemos o favor de Deus, né? Como pecadores que somos, só podemos ter salvação confiando pela fé na dádiva da justiça de Cristo. Essa justiça que o Senhor nos concedeu quando Ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. A partir do momento que eu reconheço, que eu confesso Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, não somente como meu Salvador, mas também como meu Senhor, essa justiça, ela passa para mim através dos méritos de Jesus. Amém? Então, Paulo nos lembra que fé, queridos, é total confiança na vontade de Deus, né? Que ele manifesta para mim e para você. Então, por mais importantes e vigorosos que sejam os nossos esforços para servir ao Senhor, sempre devemos reconhecer a verdade da declaração que Cristo fez. Lá em São João 15, verso 5. Você lembra desse texto? Que diz, sem mim nada podeis fazer. E o que precisamos sintetizar e absorver desse capítulo 4? Nós não vamos ler ele todo, porque vai demandar muito tempo, mas é um exercício que eu passo para você para fazer depois, em nome de Jesus, tá? A voz é minha, mas a palavra é do Senhor. Então, ela é digna de aceitação, conforme o apóstolo Paulo falou para Timóteo, lá na primeira carta, capítulo 1, versículo 15. Fiel esta palavra e digna de aceitação. Então, eu sugiro que você examine todo o capítulo. É maravilhoso. Nós vamos discorrer aqui em alguns versos, tá bom? Então, o que nós precisamos saber e absorver desse capítulo 4 especificamente? Primeiro, saber que, por mais louváveis que sejam as tuas obras, meu querido irmão, minha querida irmã, e eu, né, as minhas obras, só poderemos ser aceitos por Deus se nós confiarmos em Cristo Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Você entendeu isso? Por melhor que você seja, por mais louváveis que sejam as tuas obras, você só vai ser realmente aceita diante do Senhor, aceito diante do Senhor, se e somente se você confiar em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da tua vida. Uma segunda coisa que a gente precisa sintetizar e absorver desse capítulo, o capítulo 4 de Romanos, é que devemos confiar inteiramente em Cristo Jesus e aceitar a dádiva da sua justiça. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço da penalidade da lei. E ele nos garante assim a justificação. Nós somos pecadores, carecemos da sua justiça, da sua graça, destituídos estamos, né, quando pecamos contra o Senhor. Então o Senhor, através da sua morte, ressurreição, ascensão, ele nos garante assim a justificação. E nós só teremos essa dádiva se nós confiarmos inteiramente nessa justiça. Bom, a minha não vale nada, mas a de Cristo vale tudo. E eu aceito pela fé, assim como Abraão aceitou. Amém? E uma terceira coisa que nós precisamos entender desse capítulo 4 de Romanos,
que é um capítulo maravilhoso. Na verdade, todo o livro de Romanos é maravilhoso. Inclusive, eu acompanho alguns canais aqui no YouTube, e eu tenho 2 irmãs especiais que eu acompanho, de vez em quando eu assisto os vídeos delas, e elas estão começando também, uma delas está estudando Romanos, começou também a estudar Romanos, e a outra começou a estudar Apocalipse, né? Coisa maravilhosa. Então, Deus confirmando, né, que nós realmente precisamos examinar com mais afinco esses livros tão maravilhosos, né, queridos? Então, a terceira coisa que nós precisamos sintetizar e absorver desse capítulo 4 de Romanos é termos plena confiança, queridos, na boa vontade e no poder de Deus para nos salvar de nossos pecados. O Senhor quer, até muito mais do que nós. Tem até um texto de Lucas, capítulo 11, verso 13, que diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Senhor. Então, o Senhor muito mais, Ele quer nos dar as dádivas, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos salvar, Ele quer nos remir, Ele quer nos justificar, Ele quer nos glorificar, nos santificar. Essa vontade muito maior de Deus, em Deus do que em nós mesmos. É muito maior no nosso Deus do que em nós mesmos. E Ele trabalha, queridos, trabalha para fazer o quê? Para inculcar em nosso coração, em nossa mente, o desejo por Ele, o desejo de crescer, de sermos justificados, de sermos santificados. Amém? Então, o que a Bíblia está indicando ao dizer que a fé foi imputada a Abraão como justiça? Porque aqui no verso 3, vamos ler aqui o verso 3. Olha o que diz aqui, ó. O verso 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, o que significa? O que significa? Né? O que a Bíblia quis dizer, ou está indicando a nos dizer que a fé foi imputada, entre aspas, a Abraão como justiça? Aqui no verso 3 do capítulo 4, né? Sabe o que indica? Indica que Abraão foi justificado. Assim como nós também, quando cremos no Senhor, quando cremos na justiça de Jesus, na justiça de Cristo, que Ele viveu uma vida 100% de obediência, ele realmente obedeceu aos reclamos da lei, a lei de Deus. Quando Abraão creu nisso, ele foi justificado. E a mesma coisa acontece conosco, né? Quando nós cremos nessa justiça, ela nos justifica, né? A justiça de Jesus nos justifica, assim como Abraão foi justificado. Então, quando cremos em Cristo como Abraão, nós somos considerados o quê? Justos, meus irmãos. E junto com a justificação, é nos concedido também o quê? É nos concedido o poder para levarmos uma vida santa. Isso é extraordinário. Então, a justificação nos habilita, junto com a graça, né? Nos habilita a vivermos uma vida de santidade. Então, entender esse assunto é tão maravilhoso, é tão incrível, extraordinário, esplêndido, porque não é só entender por entender, é entender porque desse entendimento vai depender a minha justificação diante do Senhor, a minha santificação e, por fim, a glorificação. Então, há muitos irmãos que não podem compreender a relação da fé com as obras. Muitos não entendem. Dizem assim, crê apenas em Cristo e eu estou salvo. Se eu apenas crer, estou salvo. Nada temos que ver com a guarda da lei, né? Da lei de Deus, ali dos 10 mandamentos. Mas, meus amados irmãos, eu os conclamo a entender algo. A fé genuína, ela se manifesta pela obediência. Tiago, o apóstolo Tiago, ele diz isso. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu pelas obras te mostrarei a minha fé. Então, o que Jesus disse aos judeus incrédulos? Lá em São João 8,39. Se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão, né? Se vocês fossem realmente os filhos de Abraão, vocês iriam realizar as obras de Abraão. Então, qual eram as obras de Abraão? O que o próprio Deus disse sobre ele? Se nós lermos Gênesis 26:5, vamos ler Gênesis 26:5? Olha aí, capítulo 26, verso 5 de Gênesis. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Que, gente, isso aqui está muito claro, não é verdade? Mais claro que o sol ao meio-dia. Então, Jesus disse aos judeus incrédulos, lá em São João 8,39, São João 8,39, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. E qual foi as obras de Abraão? O que ele realizou? Aqui em Gênesis capítulo 26, verso 5 diz, porque Abraão obedeceu a minha palavra
e guardou os meus mandados, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então, meu querido irmão, precisamos ler a Bíblia, estudar as Escrituras, porque nós iremos ter a verdade, ela salta. Quando nós estudamos as Escrituras, ela nos revela realmente a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, assim como para Abraão que foi justificado pela fé, é uma vida de obediência. Abraão foi justificado pela fé, mas essa fé, essa justiça imputada na vida de Abraão pelos méritos de Cristo, habilitou Abraão a viver uma vida de obediência. E essa mesma justiça que foi imputada em Abraão precisa ser imputada na tua vida e na minha vida também. E ao sermos justificados pela fé, essa justiça de Cristo é de Cristo, não é nossa. Lembre-se, é de Cristo. Essa justiça imputada em mim e em você nos habilitará a vivermos uma vida de obediência como Abraão viveu. Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Amém? Então, meus amados irmãos, de acordo com o salmista também, como Deus lida com o problema do pecado? Se nós lermos Salmo 32, 1 e 2, vamos ler? Salmo 32, 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, não há engano. Então, como é que o salmista, né, de acordo com o salmista, como que Deus lida com o problema do pecado? Irmãos, quando Deus perdoa, Ele não somente elimina a culpa dos pecados cometidos no passado, mas Ele concede sua justiça àquele que crê. É como se você e eu nunca tivéssemos cometido pecado, né? Somos justificados. O perdão, que é a mesma justificação é perdão, abrange o que, igreja? O que abrange, meus amados irmãos e amigos? Abrange a transformação do coração pelo Espírito Santo. Amém? A justificação é muito importante e isso nos traz em nossa mente a relevância de estudarmos o livro de Romanos. O livro de Romanos patenteia para nós, demonstra para nós a importância da justificação pela fé. Você é justificado, você é perdoado. Deus te dá ali uma vida nova. Deus, através da pessoa do Espírito Santo, te transforma e me transforma. Como isso é maravilhoso, meus irmãos, né? Então, se nós estamos recebendo constantemente a dádiva da justiça de Cristo, né? Nós precisamos, a cada dia, vivermos em novidade de vida. E eu pergunto para você e para mim, nós estamos vivendo essa dádiva da justiça de Cristo? Você está vivendo essa dádiva? Eu estou vivendo essa dádiva? Nós precisamos fazer o quê? Nos entregar diariamente a Deus, para que possamos assim ter a presença de Cristo em nossa vida, todos os dias, termos a paz com Deus, vitória sobre o pecado, né? O contínuo estado de preparação para o céu, porque quando nós temos a experiência da justificação, quando nós passamos por essa experiência na pessoa de Cristo, pela sua justiça, nós vamos ter essa vida, uma vida entregue diariamente a Deus. Estarmos sempre na presença de Cristo, tendo ali paz com o Senhor, vitória sobre o pecado, contínuo estado de preparação para o céu. É isso que o Senhor quer para mim e para você. E quem nos dá essa possibilidade, essa habilitação, através do poder, né, de Deus, é o Espírito Santo. É a justiça de Cristo. Essa justiça é imputada em nós através do poder do Espírito Santo de Deus. E aí, voltando aqui para Romanos capítulo 4, novamente, nos versos 13 a 15, nós podemos chegar a uma conclusão. A lei, ela salva, queridos. Olha o que diz aqui, ó. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, a lei salva, irmãos? Não absolutamente.
A salvação, irmãos, é pela graça. Contudo, essa lei que trata aqui, que o apóstolo Paulo trata aqui, não se refere basicamente à lei dos 10 mandamentos, e sim à lei da circuncisão. Você pode ler todo o capítulo, você vai chegar a essa conclusão, que o apóstolo está falando da lei da circuncisão, tá? De qualquer maneira, mesmo a lei dos 10 mandamentos, né? Ela não é observada como meio de salvação, mas ela é observada como consequência da salvação. É uma forma de gratidão a tudo que o Senhor fez por mim. O Senhor me salvou e dessa maneira ele me habilita a obedecer a sua vontade, a sua lei, assim como Abraão. Nós lemos lá em Gênesis 26, né? Então, irmãos, qual é a relação entre a fé, a graça e a promessa? Lendo aqui o verso 16, olha o que diz, ó. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Irmãos, o apóstolo Paulo compara aqui e contrasta a lei, as obras, né, e mérito com graça, promessa e fé. Ele faz aqui um discurso, né, comparando essas coisas, né, comparando a lei, as obras, né, e o mérito com graça, com promessa, com fé. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele nos dá a entender que aqueles que são os legalistas, que infelizmente dizem que somos salvos pela lei, ou então, mesmo que não professam, mas vivem ali uma vida como se fossem salvos pela lei, eles procuram o quê? Procuram obter salvação com base na lei, nas obras, né? E no mérito próprio. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele nos esclarece o quê? Ele nos esclarece que a salvação, ela só pode se dar pela graça, pela promessa que o Senhor nos fez e pela fé. Amém? Isso é maravilhoso. A palavra diz claramente que é pela graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom, queridos, é um presente de Deus. Então, a lei não salva. A lei é apenas, a observância da lei é uma consequência da minha salvação. Uma vez que eu fui salva, pela graça de Cristo, pelo poder do Senhor, eu sou habilitada a viver uma vida de obediência. Deus, ele cumpre suas promessas? Aqui no versículo 20 e 21, olha o que diz aqui, queridos, ó. 20 e 21. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Isso aqui foi quem? Foi Abraão, quando recebeu a promessa, né? Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. A fé, que eles nos fortalece para esperar o cumprimento da promessa. O verso 21 diz, e estando plenamente convicto de que ele era poderoso, ele quem? Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometera. Eita, que texto grandioso, não é verdade? Então, irmãos, Deus, ele cumpre suas promessas. Não tenhamos dúvidas disso. As promessas de Deus são recebidas só pela fé. Elas não podem ser obtidas pelo esforço humano. Não é porque eu sou boazinha, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu oro muito, porque eu faço um trabalho missionário, porque eu visito, por causa disso. Não, a salvação é um presente. Não é obtida por esforço, é pela fé. As promessas de Deus, elas são recebidas pela fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ele recebeu a promessa pela fé. Contudo, você pode ver, a gente leu lá em Gênesis 26, eu quero bater nessa tecla. Abraão não vivia em desobediência. Essa promessa que ele recebeu, essa justificação, esse perdão que ele recebeu de Deus, como justiça imputada, né? Foi imputada essa justiça de Cristo na vida dele, habilitou ele a viver uma vida de gratidão. E como é que a gente agradece a Deus pelas dádivas? Vivendo uma vida deliberada de pecado? Vivendo uma vida aí de rebelião, de rebeldia, de apostasia? De maneira nenhuma. Vivendo uma vida de obediência à vontade do Senhor. E para finalizar, meus irmãos, quais são os resultados em nossa vida quando temos fé no Salvador que vive? Qual é o resultado? O versos 23 e 25 diz assim, ó, 23 até o 25. Vamos ler aqui juntos.
E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado. Oh, coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Nós também, meus irmãos, a nós também igualmente nos será imputada. A saber, a nós, se eu passar aqui a página, a nós, deixa eu ver aqui, queridos, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, queridos, quais são os resultados em nossa vida quando temos fé no Salvador que vive? Podemos pedir o perdão do pecado. Podemos pedir o Espírito Santo. Podemos pedir um temperamento cristão. Podemos pedir sabedoria. Podemos pedir força para fazer a vontade de Deus, para fazermos as suas obras. Ou qualquer dom que Ele haja nos prometido. Então, devemos crer que recebemos esses dons quando nós pedimos. O quê? O perdão, o Espírito Santo, um temperamento cristão, sabedoria, força. Senhor, me dá da tua força, me dá um temperamento cristão. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, me batiza com teu Espírito Santo todos os dias. E qualquer outro dom que o Senhor nos prometeu. Se Ele prometeu, pois então peça. Peça. Ele já te prometeu, essa promessa é tua. Só ali reitere, Senhor, tu me prometeu isto, então eu quero receber. Então, se você fizer isso, se você crê que você recebeu, que já é teu essa promessa, que é tua essa promessa e que é minha também, é só agradecer, querido. É só agradecer. É só agradecer a Deus, porque você já recebeu essa promessa. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ajude a entender a sua palavra, nos ajude a entender Romanos, toda a carta de Romanos, e fique comigo, que o próximo nós estudaremos capítulo 5, a justificação pela fé e a paz com Deus. Gente, eu confesso a vocês, não tem coisa, uma das melhores coisas da vida é ter paz com Deus, não é verdade? Então fique comigo, acompanhe os vídeos, em nome de Cristo. Amém? Oremos. Papai querido, obrigado por esse estudo maravilhoso. Assim como Abraão foi justificado pela fé, nós também queremos ser. Nos ajude a aceitar a justificação na pessoa de Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém.